Cara, tu já se perguntou o que acontece com o teu computador quando você aperta o gatilho no Counter-Strike 2? Cara, quando você clica pra atirar, dentro do teu computador acontece uma sequência absurda de cálculos que acontecem, mano, em milissegundos. O processador calcula a trajetória da bala, o processador do jogo pega e checa se pegou e acertou alguém, o processador verifica se aquela bala que você atirou acertou alguém no meio da trajetória, e depois disso, mano, o processador comunica ao servidor, e o servidor simplesmente comunica a todos os jogadores à sua volta. E tudo isso, mano, num período onde é que você não consegue nem piscar o olho de tão rápido que é. Cara, hoje a gente vai abrir a caixa preta do Counter-Strike 2, mano, e vamos descobrir como que a Valve fez um dos jogos mais jogados do mundo e um dos jogos mais bem feitos, mais redondinhos da história do videogame. E olha só, mano, eu prometo pra você, você não vai precisar entender nada de programação pra pegar e entender como que esse jogo foi programado, beleza, mano? Então, mano, deixa o hype, eu só vou te pedir isso, mano, deixa o hype no vídeo, que esse vídeo aparece pra mais pessoas, eu vou lá pra página principal do YouTube. Você consegue compartilhar o meu trabalho sem gastar o teu bolso, tá ligado? Então, mano, por gentileza, deixa na moral, um beijo do Mago e se inscreve no canal, vamos pro vídeo. E aí, de onde é que veio o CS? Cara, o Counter-Strike existe há mais de 20 anos. E ele veio de uma modificação feita por fãs do Half-Life 2, no ano de 1999. E com o tempo, mano, o Counter-Strike virou um dos jogos mais influentes da história. E em 2012, mano, a Valve pegou e anunciou o CSGO, um dos jogos mais jogados do mundo. Chegou a quase a ter 1 milhão de jogadores simultâneos e dominou o mundo dos esportes, mano, por muito tempo. E foi aí, mano, que a Valve teve uma das ideias mais corajosas e mais audaciosas da história dos videogames, mano. Não vai ter CSGO nessa porra. A gente vai refazer tudo, a gente vai recriar a engine do zero e a gente vai criar um novo CS, o CS2. E foi assim que nasceu o CS2, meu mano. Essa é a origem do CS2, é muito bonita, muito audaciosa, mas como é que ele foi programado? Vamos falar do motor do jogo, mano, o Source 2 Engine. Mas antes, deixa eu te explicar o que é uma engine, tá bom? Cara, imagina que a engine é o motor do carro. Você não vê o motor do carro trabalhando, mas você sabe que ele é a peça mais fundamental e mais crucial que faz o carro andar. E o motor do carro tá escondido embaixo do capô, porque quebra toda a estética do carro ser bonitinho, quebra toda aquela estética que faz o carro ser quadrado, certinho. Então entende que o motor do jogo basicamente é tudo que faz o jogo funcionar, só que você não consegue ver. Ele é o software responsável por fazer tudo que é importante dentro do jogo, renderizar, mano, os gráficos, ele faz a inteligência artificial do jogo, ele é responsável pelo som, ele é responsável pela física, mano, ele é basicamente responsável por tudo que acontece dentro daquele software. E o CS2, mano, utiliza a Source 2 Engine, uma engine que é da Valve. A Source 2 Engine, mano, não foi a primeira engine que tipo foi do CSGO. A Source 2 Engine já tinha sido utilizado pelo Half-Life 2, pelo Dota 2. Porém, cara, no CS2 ela foi levada, porra, pra outro patamar, pra outro nível. Mas o que a Source 2 trouxe de tão novo pro CS2? Qual que foi os aprimoramentos? Primeiro de tudo, mano, gráficos físicos. A Source 2 Engine utiliza um sistema chamado PBR, Physical Based Training, ou renderização baseada em física. Isso significa, mano, que os materiais do jogo reagem à luz que nem na vida real, ou simulando da maneira mais perfeita possível dentro de um software. Por exemplo, uma parede de metal dentro do jogo reage à iluminação diferente de uma parede de concreto. Uma superfície molhada brilha, uma superfície seca, mano, é seca. Isso torna o ambiente do jogo muito mais imersivo, muito mais da hora, muito mais legalzinho de ficar jogando. Ah, mas só foi feito isso? E aí, o que foi feito a mais? Mano, vamos falar do sistema de iluminação do CS2, mano. Mano, o sistema de iluminação foi completamente refeito. No CSGO, a maioria das sombras era estática, ou seja, elas eram pintadas no mapa antes mesmo do jogo começar, então não mudava, não tinha aquela sombra quando você pega e pula, e a sombrinha aparece atrás do teu personagem. Não tinha isso, mano, no CSGO. E no CS2, as sombras são dinâmicas. Isso significa que você pode pular e a sombra vai juntar contigo, você pode explodir uma granada e a sombra daquela granada vai ser dinâmica, você pode acender uma lanterna e a sombra daquela lanterna também vai ser dinâmica. Ah, mas o que o CS2 trouxe mais de novo? Mano, vamos falar do sistema de som do CS2. Cara, o CSGO utilizava um sistema de som muito básico. O CS2 teve um sistema mais aprimorado, áudio espacial aprimorado, mais especificamente. Ah, mas o que isso significa? Mano, um áudio aprimorado dentro de um jogo que nem o CS2 significa, se o inimigo tá em outra sala e ele tá vindo, você já consegue escutar os passos dele daqui e você consegue deduzir onde é que ele tá andando, se ele tá andando na água, se ele tá andando num ambiente seco, se ele tá andando devagar
devagar, se ele tá andando rápido, se ele tá andando em pé, se ele tá vindo pulando, mano, você consegue diferenciar todas essas características. Cada material no sistema novo, aprimorado do CS2, mano, tem um som diferente. Ah, pra mim que joga o CS2 que nem um mongoloide e morro até pra bot, é uma coisa. Agora pros caras que estão jogando no competitivo, e esse é o foco do jogo, hoje em dia, mano, isso muda coisa pra caralho. Mas e aí, como é que um mapa é carregado dentro do jogo? Sabe quando tu entra numa partida, mano, e tem aquela tela de carregamento demorada pra caralho? Mano, isso não acontece só porque tem alguém com uma internet muito bosta em um dos dois times. Isso acontece, mano, porque a engine tá montando o mundo na memória do seu computador. Os mapas do CS2 são feitos em um software que se chama Hammer Editor, um editor de mapas feito pela própria Valve. É como se fosse um Minecraft avançado, só que pros desenvolvedores, tá ligado? Os caras vai lá, faz um mapinha e aquele mapa é carregado diretamente na memória do teu PC. Ah, mas por que ele é carregado na memória do meu PC? Pra não ter hacker no jogo. E não adianta muita coisa, porque no jogo tem hacker pra caralho. Mas enfim, esse aqui não é o tema agora. Voltando ao assunto de editor, mano, cada caixa, cada escada, cada paredezinha, mano, é colocada manualmente, é feita com carinho pelos caras que fazem o mapa, pelos caras que trabalham com o Hammer Editor. Porém, cara, os mapas, apesar de pequenos e apesar de bem compactos, eles não são carregados todo de uma vez, eles não são carregados tipo assim, ó. Eles são carregados com uma técnica chamada streaming, mais especificamente streaming de maps. E esse streaming de maps, mano, carrega as partes do mapa, só as partes que estão perto de você. Isso aí libera muita memória pro teu hardware e faz o jogo rodar na maioria dos computadores, mesmo sendo bonitamente bem feito. Imagina esse streaming como se fosse uma Netflix, mano, tu abre e tu só precisa ver o que tu vê, ou seja, só o que tá na tua volta, na tua vista. Mas aí, agora saindo um pouco desse sistema de mapas e de construção de mapas e de Hammer Editor, vamos pro sistema de tiro, mano. Eu acho que é o sistema mais da hora quando a gente fala de programação e de CS2. Tá bom, vamos lá. Você aperta um botão no teu mouse e já era, mano. Vai lá o tiro, é muito simples, é poucas ideias, não tem muito caô não. Mas pra engine, mano, a história é outra, não é muito fácil. O jogo precisa calcular muita coisa. Vamos lá, eu vou te ensinar ponto a ponto. Vamos lá, você tem 3 perguntas. Pra onde vai a bala? Cara, o CS2 utiliza um sistema chamado hitscan. Então, aquela bala não é literalmente uma bala, não vai um projétil assim que carrega uma física toda. Não, não é assim que funciona, mano. A bala, na verdade, é um raio invisível que verifica o que tá na frente daquele raio. Não existe física, não existe a bala cortando o espaço ali na tua frente, cara, é só um raio que é emitido pela ponta da tua arma que chega no outro jogador. O cálculo instantâneo acontece na hora que você clica com aquele botãozinho no mouse. E aqui entra a tua segunda pergunta, mano. Aquele tiro acertou alguém? Aquele tiro que eu soltei lá antes, quando na verdade nem foi um tiro, foi um raio invisível. Aquele tiro acertou alguém? E aqui entra uma das partes mais importantes do CS, mano, que é a hitbox. Cada personagem dentro do jogo, cada textura 3D, que na verdade é um personagem, cada personagem 3D tem uma série de hitbox em volta dele, mano. Mais especificamente dentro dele. Ah, mas o que é uma hitbox? Mano, uma hitbox é uma caixa invisível que geralmente é feita por retângulos ou círculos. E cada personagem dentro do jogo tem uma série dessas caixas invisíveis dentro dele. Cabeça, tronco, braços, pernas, cada parte tem dentro do personagem. Cada parte do corpo do personagem 3D tem uma hitbox dessas, uma caixa invisível dessas. E quando o raio do tiro, que eu te expliquei ali na primeira pergunta, cruza com uma caixa dessas, mano, o personagem toma dano, o cara leva um tiro. E aqui que vem a terceira pergunta, mano. Quanto de dano o personagem toma? Depende. A resposta é depende. Depende da arma, depende da parte do corpo e depende se o alvo tava utilizando o colete. Agora vamos falar do recoil, mano. Aquela parada que quando você atira, o tiro fica indo tudo em volta, assim, tudo maluco. Já reparou que quando você atira muito rápido e de pé, as balas ficam indo pra todos os cantos diferentes, menos aonde é que você quer que a bala vá? Isso tem um nome, mano, chamado Spray Pattern, padrão de dispersão. E no CS2, mano, cada arma tem um padrão de recoil. Ou seja, o quanto a mira sobe quando você atira e pra onde é que vai cada tiro. Pro AK-47, por exemplo, mano, o padrão de recoil foi desenhado pelos próprios desenvolvedores do jogo. É como se fosse uma coreografia, tá ligado? Cada tiro vai pra um canto e pra um canto muito previsível. Jogadores profissionais, mano, aprendem a controlar esse recoil e aprendem a utilizar eles a seu favor, controlando assim o mouse ali e tipo atirando em todo canto, mas mirando em outro lugar, entendeu? Eles controlam o padrão de recoil e utilizam, mano, pra tentar matar o inimigo dentro do jogo
usando o tiro indo torto, tudo torto, mas mirando ao contrário. Eu acho que você entendeu. Ficou bem confuso essa parte. Ah, foda-se, vai assim mesmo. E além do recal, mano, existe o spread, que é aquela imprecisão do tiro aleatória quando você tá correndo ou você tá pulando dentro do jogo e vai tentar acertar o inimigo. E isso é calculado com uma forma matemática, mano, que adiciona um pouquinho de imprevisibilidade no tiro, que adiciona um pouquinho de imprevisibilidade no raio que você atira quando você tá pulando ou correndo. Beleza, já entendemos o tiro, a renderização e as granadas. Cara, as granadas do jogo têm uma física real. Quando você joga uma granada dentro do jogo, o motor do jogo aciona uma parte muito específica chamada Physics Engine, o motor de física. Então o jogo pega e calcula a trajetória dessa granada, levando em consideração o ângulo de arremesso, a velocidade inicial e as colisões com a superfície, tipo se ela bater em algum canto. E a granada, quando você joga, mano, ela rola, ela quica na parede, ela bate em superfície e os jogadores profissionais, eles passam horas, mano, estudando os spots, as possíveis possibilidades, tipo, de onde é que eles podem jogar a granada e a granada fica presa lá certinho. Mas, rapaziada, esse aqui foi o vídeo. E, mano, se vocês gostaram, mano, deixa o like. E se vocês quiserem parte 2, mano, comenta aqui embaixo, demorou? Valeu? Um beijo do Magro e é nóis!